você tem para ter com Ele. Abra o seu coração e diga para Jesus que você quer que essa noite seja especial. Não por minha causa, não pelas bandas, pelo grupo que está aqui, não porque é uma festa, mas é porque é a oportunidade de você ouvir o noivo. É a oportunidade de o noivo te ouvir. Eu não acredito que você ficou aqui até essa hora simplesmente para cumprir um ato religioso. Eu não acredito que você ficou aqui só porque é uma festa. Eu não acredito que você botou a sua melhor roupa para vir adorar a Jesus e simplesmente chegar aqui e fazer esse culto ser normal. Não, adore a Deus como se fosse o último. Adore a Deus agora como se fosse o seu último instante, porque pode ser o último instante. Amém? Vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus, e o tema é: como purificar o jovem no seu caminho. O cristianismo, existem algumas palavras-chave que definem o cristianismo: a cruz, a graça, a redenção, a salvação, o perdão. E existe uma que ela é muito importante, que nos nossos dias tem sido deixada de lado, chamada arrependimento. Eu vou repetir para você. Uma das palavras-chave do cristianismo é arrependimento. Cristianismo sem arrependimento é tudo, menos o cristianismo. Deixe-me lhe dizer algo. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que existem 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem a sua visão de Cristo, a sua visão da palavra que Cristo pregava. E eu entendo que cada um sim tinha a sua visão particular, a sua visão do reino de Deus, a sua ótica daquilo que Cristo pregava e ensinava. Eu vejo que cada um deles tinha um ponto para mostrar ao povo. Eu vejo que Mateus ele escreve visando os judeus e mostrando que haveria ali o cumprimento das profecias anunciando o Messias. Eu vejo que Lucas ele escreve para um grego, ele escreve mostrando a Cristo também. Eu vejo que cada um tem um propósito, contudo o ponto culminante ele é o mesmo em todos. O ponto culminante do cristianismo é a cruz, é a morte e ressurreição de Cristo. Entenda comigo que qualquer evangelho que não mostra a cruz, qualquer evangelho que não nos leva a arrependimento, qualquer evangelho que não nos leva a uma mudança de vida, qualquer evangelho que alegra minha alma, mas que não me faz mudar de vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado e domingo, se for um evangelho que é só na campanha, se for um evangelho que é só na festa, se for um evangelho que é só quando tem um pregador de nome, um cantor de nome, isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele que me apresenta a cruz, é aquele que me apresenta uma oportunidade de mudança, é aquele que me mostra que eu sou pecador e a minha condição de pecado desagrada a Deus, mas também me mostra que Ele foi à cruz do Calvário para me apresentar uma nova criatura que nasceu em Cristo Jesus, para dizer que há uma oportunidade, há uma nova chance, há uma nova história. Viemos aqui para resgatar isso nessa noite. Dizer para você que o Evangelho de Cristo é o Evangelho que provoca mudança. É o Evangelho que faz eu olhar para a minha condição de pecado e dizer: Jesus, eu não quero ficar longe de Ti, me ajuda a vencer o pecado. E esse é o salmo da palavra. Ele é o salmo onde foi escrito e ele fala sobre a palavra de Deus de uma forma tão linda. O salmista tenta retratar isso. E agora ele faz um questionamento: como pode o jovem purificar o seu caminho? Deixe-me lhe dizer algo. Não basta só purificar o caminho. Deixe-me lhe dizer que o ponto-chave aqui não é só ter ele purificado, mas é manter ele purificado. Não é só ter o caminho limpo, mas é manter limpo o caminho. Não é só ter as vestes limpas, mas é manter elas limpas. Salomão, o filho de Davi, quando ele está escrevendo o seu livro, o livro de Eclesiastes, ele tem uma preocupação. Ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ei, eu queria que você pudesse nesse momento ter uma visão de Deus de como estão as suas vestes. Eu queria que você pudesse por um instante, por alguns segundos, que o Espírito Santo mostrasse a você a realidade da sua vida espiritual hoje. Glória a Deus, aleluia. E é interessante, porque fala de caminho, fala de estrada, fala de andar, porque a vida cristã é uma vida de um caminhar, não é só um momento, é um caminhar com Deus, é uma vida com Deus.
E eu entendo que no caminho nós precisamos de luz. Sabe por quê? Porque nós temos um alvo, e o alvo é Cristo Jesus. Mas se eu não tenho luz e o caminho está escuro, como é que eu vou enxergar o alvo? Então o Salmo mesmo responde, diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Luz é a tua palavra, ó Senhor. Ei, a palavra do original para pecado é amatia, e ela significa errar o alvo. Quem sabe você no meio do caminho perdeu a luz da palavra de Deus, perdeu a luz que te dava visão, perdeu o foco, perdeu o alvo da sua vida com Deus, e agora se encontra fraco na fé, se encontra às vezes se questionando o real motivo de vir ao culto. Ei, e o pior de tudo é que tem gente que vem ao culto e que está aqui dentro e que não sabe o porquê está aqui, que não sabe o porquê canta no coral, que não sabe o porquê dirige trabalho, que não sabe o porquê. Deixa eu te lembrar, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma oportunidade, e a ordenança dele para o último tempo, para as últimas horas da igreja é: ir de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas para pregar o evangelho, para viver uma vida com Deus, é necessário santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer ver Deus? Quer ver o Senhor? Quer subir com Ele quando a trombeta soar? Começa um caminho de purificação, começa um caminho de santidade nessa noite. Diz para Ele: Deus, eu errei, eu pequei, eu erro todo dia, mas me ajuda, me ensina a ser santo, me ensina a ser santo. Ei, eu não estou dizendo que você não vai errar, eu não estou dizendo que você não vai pecar, eu não estou dizendo que o pecado não vai te afligir quando tu sair ali fora. Muito pelo contrário, ele vai. Mas a questão é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É quando você chega para Cristo e diz: eu sei que eu pequei, mas eu quero vencer. Eu quero vencer o pecado. Eu quero vencer, ó Deus, nas áreas que eu tenho dificuldade. O Espírito Santo não está procurando pessoas perfeitas. O Espírito Santo está procurando corações quebrantados, que reconhecem que Ele é Deus, Ele é perfeito, e que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que nós somos debilitados. Sim, chega desse evangelho que faz de ti um super-homem, uma mulher maravilha. Cristo, quando morreu na cruz por você, jovem, deixa eu te falar, Ele sabia que tu ia pecar. Ele sabia que tu ia errar. Ele sabia que lá no meio dos seus colegas de serviço, de escola, você ia falar algumas bobagens. Não estou dizendo que Ele gosta disso, estou dizendo que Ele sabia. Quando Ele morreu na cruz por ti e por mim, Ele sabia que você ia errar. E Ele morreu lá justamente para te dar uma nova oportunidade, para me dar uma nova oportunidade. E eu olho para Daniel. Eu olho para Daniel e eu vejo que ele é tirado da sua terra, a terra de Jerusalém. Eu vejo que ele é tirado do meio do seu povo. Ele é tirado da zona de conforto. Ele é tirado do lugar que era bom para ele, porque tinha paz. Mas de repente o povo de Israel começou a viver uma vida que desagradava a Deus. E Deus falou: eu vou levar vocês em cativeiro, porque o pecado atrai a ira de Deus. O pecado atrai maldição. O pecado atrai miséria. O pecado atrai morte. O salário do pecado é a morte. Não tem como você viver uma vida próspera, uma vida feliz, uma família feliz, se tiver pecado no meio da sua vida. E Daniel, ele é levado para a Babilônia. Entenda comigo que na Bíblia tudo que se refere à Babilônia se refere a pecado, se refere à prostituição, se refere à abominação, se refere a coisas imorais e que desagradam a Deus. Babilônia é um dos maiores símbolos de imoralidade que tinha. A cidade, o país ali em Babilônia se encontrava tudo que não prestava, tudo que tinha para corromper a vida de um homem, de uma mulher de Deus, tinha dentro de Babilônia. Contudo, entenda comigo que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês conhecem, mas eu prefiro chamar eles de Misael, Azarias e Ananias, sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar são nomes de adoração a deuses pagãos. Eu vejo que levam eles para a Babilônia, tiram eles agora do lugar que é bom. Sabe por quê? Porque é fácil ser crente aqui dentro. E tem uns que, por incrível que pareça, não conseguem ser nem aqui dentro. É fácil a gente dar glória a Deus aqui dentro. Quer ver tu dar glória a Deus lá na tua escola. Quero ver tu dar
olhar Jesus quando o pecado se aproximar lá no serviço e dizer, olhar para a cara dele e dizer, aqui não. É isso que Daniel vai passar agora. Daniel, ele é tirado da sua terra e vai para a Babilônia. E a Bíblia diz que Daniel, ele era um jovem de boa aparência, ele era um jovem que tinha conhecimento, era um jovem que tinha tudo para crescer, era um jovem que tinha qualidades, ele tinha dons, ele tinha aptidões. Mas deixa eu te falar uma coisa, dom, capacidade, aptidão, talento não basta. E você pode cantar bem, mas se não servir a Deus, quando chegar o grande dia, Jesus vai voltar e você vai ficar. Você pode pregar bem, você pode profetizar, falar em língua estranha, entrar no mistério, mas se não tiver vida com Deus, Jesus vai voltar e você vai ficar. Deixa eu te falar um negócio, você pode ser pastor, dirigente, obreiro, diácono, presbítero, evangelista. Se não tiver vida com Deus, Jesus vai voltar e você vai ficar. Vai ficar. Tua credencial não é o que te leva para o céu, o que te leva é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Se tu está agarrado em cargo, se tu está agarrado naquilo que o homem vê, é bom tu soltar e começar a agarrar naquilo que não vê. O apóstolo Paulo escreve a carta e diz assim, ele está lá em 2 Coríntios, ele diz, irmãos, não nos apegamos naquilo que se vê, porque as coisas que se vê, elas são passageiras, mas as coisas que nós não vemos, elas são eternas. As coisas que não se veem, ei, se você está agarrado naquilo que você vê, naquilo que é normal, naquilo que é natural, esqueça da eternidade. Mas o convite de Deus para você, esqueça daquilo que você vê, esqueça daquilo que é humano, e se agarre um pouco mais comigo. Quer um pouco mais de mim para a sua vida. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que a decisão de Daniel ele decidiu firmemente não se contaminar. Ei, jovem, eu tenho um convite para você. Decida no seu coração não se contaminar. Decida no seu coração viver uma vida de santidade com Deus. Decida no seu coração vencer o pecado. Decida no seu coração vencer as coisas que o mundo te oferece. Eu sei que oferece, eu sou jovem também. Eu estudo também, eu trabalho também, eu vivo num ambiente onde o pecado se apresenta. Quando eu entrei para a escola marista, Deus falou algo comigo lá dentro. Nas primeiras semanas o Espírito Santo falou comigo, tu está aqui, mas tu não é daqui, não te contamina. Sabe, eu estou lá dentro, e o que eu estou vendo de gente crente caindo, o que eu estou vendo de gente desviando, o que eu estou vendo de gente que era, gente que aparentava, gente que orava, gente que tinha palavra, que caiu. Eu tenho uma palavra de consolo para você, apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ou é 2 Tessalonicenses, diz assim: e Deus chamou vocês, e Ele convida vocês para manter a santidade do corpo, e espírito, para que vocês vos conservem íntegros até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o versículo 24. Versículo 24 diz assim: fiel é Deus que vos chama e o fará. A santidade é um convite de Deus para você. E se você decidir no seu coração, eu quero ser santo, eu quero viver contigo, fiel é Deus que vos chamou, que vos convidou e também vai fazer. Ei, Deus, quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Ei, irmão Nicolas, como é que Deus vai fazer para mim viver a santidade? Quando o pecado se apresentar, o temor de Deus vai bater na alma, e você vai sentir de Deus: eu não posso pecar, eu não posso errar. Ei, deixa eu te fazer lembrar de um homem chamado Neemias. Ele estava trabalhando em uma grande obra, e foram chamar ele, e ele disse: eu não posso, eu estou ocupado, estou trabalhando numa grande obra, e quem vai fazer ela se não eu? Quando o pecado se apresentar para você, olhe para ele e diga: eu não posso, eu não tenho tempo, estou trabalhando em uma grande obra, e quem pode trabalhar nela se não eu? Ei, Deus escolheu você para essa última hora, para ser um avivalista. Ei, não só para ser um avivalista aqui dentro, mas para ser um avivalista no lugar onde você está, na escola, no serviço. Chega lá e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Daniel, pela posição de honrar a Deus, recebeu favores. Deus lhe concedeu de crescer dentro de Babilônia. Quando você é fiel a Deus, Deus te faz crescer no meio dos ímpios. Se você decidir honrar a Deus, Deus vai te fazer crescer. Aleluia.
Sabe por quê? Porque se tem um negócio que chama a atenção de Deus, não é o quanto eu falo em língua estranha, não é o quanto eu oro, não é o quanto eu profetizo, é o meu caráter. Porque dom é Deus que dá. E a Bíblia diz que Deus dá os dons sem arrependimento. Mas caráter é decisão minha. Caráter é decisão pessoal. Jesus está convidando a juventude dessa última hora. Tenha caráter. Tenha posição diante de mim. Deus fez Daniel crescer, mano. Sabe o que me chama a atenção? Que Daniel cresceu. Deus deu a ele a oportunidade de interpretar sonhos e ele foi crescendo. Até que mudaram reis. E ele continuou sendo fiel a Deus. Porque o negócio não é ser limpo, é manter-se limpo. Não é ter um dia purificado o caminho, é manter ele purificado. A Bíblia vai dizer que sai um decreto dentro de Babilônia. E o decreto é: ninguém pode orar. Só o rei pode orar. Só o rei dá. Só tu ora, rei, em 30 dias. Ninguém pode orar. Quem falar com Deus vai ser jogado na cova dos leões. Só que Daniel tinha hora marcada. Daniel tinha compromisso. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia. Sabe o que ele fazia? Ele procurava Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém? É a promessa. Ele estava em Babilônia, mas o coração dele estava na promessa. E orava e dizia: Deus, eu ainda creio. Eu sei que ainda há tempo da mudança. Eu sei que ainda há tempo de um avivamento. Calabacanto, barachara, mandara, mandara, sai. Recatatara, pacondere, barabastou. Ribadara, mandou, condara, mandara, baixere, barabacandara, mandara, sai. Espírito Santo, ainda creio. Ele orava olhando para Jerusalém. Ei, jovem, motivação para você: viva a sua vida olhando para o dia do arrebatamento. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar agora. Sabe, o momento onde a igreja cresceu era o momento onde a igreja se preocupava com o arrebatamento. Tem que viver como aqui a gente vive. A gente é humano, precisa trabalhar, precisa viver como qualquer um outro. Mas o nosso coração precisa ansiar pelo dia do arrebatamento. Daniel está em Babilônia, o coração dele está lá em Jerusalém. Onde é que está o teu coração, João? Onde é que está o teu alvo? Teologicamente, nós vivemos um período que não tem hora, não tem data para acabar. E o relógio de Deus pode dar um estalo agora. E se ele está lá agora, aonde nós iremos? E eu não quero emocionar você. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando. Você não ouve mais pregar isso, né? Que é uma notícia. Está vendo essa juventude que está aqui? Deus vai levantar eles para pregar e dizer: Jesus está voltando. Deus vai levantar essa juventude para chegar no colégio, para chegar no serviço, para invadir as ruas, as faculdades de Porto Alegre e dizer: Jesus Cristo é o Senhor e Ele está voltando. Deixa eu te falar o segredo de grandes homens de Deus. Martinho Lutero: eu prego como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, fosse voltar amanhã. Ei, o Espírito Santo quer, Ele quer despertar a sua noiva. Já é hora, já é hora, é tempo de acordar. É tempo de acordar. Não é mais tempo de dormir, nem de brincar. Decandara, mandore, baixandara, mandara, sai. Recatatara, patocum, dequetera, bacantara, machandara, bacantoro, barabacandara. Recatatara, bassore, baixere, mandara, so. Recatara, mandara, derere, mandara, bassuri, miniandarai. Oh, amém, Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito Santo quer despertar um desejo na tua alma para que tu ore a oração do Espírito. Lá no livro de Apocalipse, lá no livro da Revelação, o apóstolo João está escrevendo inspirado
Eu acredito com as palavras ditadas pelo Mestre. E ele diz assim, e o Espírito ora e diz: vem. E a noiva ora e diga: vem. E todo aquele que crê ora e diga: vem. Ora e diga: vem. Ora e diga: vem. Quantos querem orar nessa noite e dizer: vem? Vem. Vem. Aleluia. Se coloque em pé, em nome de Jesus. O Espírito Santo nessa hora. Eu vou profetizar algo que Deus falou para mim, Daniel honrou a Deus e foi jogado dentro da cova dos leões. E Deus livrou ele. Deus falou para mim que tem jovens aqui que estão passando por provações. Tem jovens aqui que estão passando um período de dificuldade, de provação de Deus. E Deus falou para mim que o tempo da prova acabou na vida de alguns jovens aqui. Deus está honrando a fidelidade de jovens aqui nesta noite. Deus está honrando a fidelidade de jovens que decidiram não se contaminar. Deus está honrando o desejo do coração de jovens aqui. E a renovo de Deus descendo aqui agora. E eu quero convidar jovem que quer ter compromisso com Deus a passar aqui na frente. Jovem que quer ser batizado com o Espírito Santo a passar aqui na frente.